O que é que tem no frango, na alimentação que a gente compra nos supermercados? O que é que tem de bom, de mal e o que nós devemos saber sobre isso? Nós vamos ouvir aqui o Reginaldo Morikawa. Ele é diretor da Corin, é uma empresa especialista em alimentos orgânicos do estado de São Paulo. Ele é publicitário, profissional de marketing por formação, veio para Curitiba participar da Mercosuper. A Mercosuper é um encontro no Expo Trade em Pinhais, que reúne todo o setor supermercadista. Ele fez uma palestra sobre o trabalho deles. Por exemplo, é a única no Brasil que produz frango livre de antibióticos. E é sobre isso que ele fala com a gente. O que é que tem nessa alimentação que a gente está comendo e como ela poderia ser feita de forma melhor, respeitando a nossa saúde. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, tudo bem, José? Qual é a diferença? Primeiro vamos falar do produto, que é o que a pessoa quer saber mais, né? Aquilo do dia a dia. Como é que é a diferença daquilo que vocês produzem do que nós compramos no mercado? Antibiótico? Bom, a Corin, ela nasceu em 95, Vili, e nós somos embasados pela filosofia de Mokichi Okada. Então, desde o início, nós já entramos desenvolvendo produtos alternativos. Então, hoje nós somos chamados de alternativos, tá? Aos convencionais. E, portanto, a gente tenta agregar no produto cada vez maior qualidade através de não ter resíduos ou a utilização de produtos químicos em geral. E não há perda, porque geralmente é isso que o produtor, ele não quer perder o animal, e aí ele joga tudo que é possível. Na verdade, claro, a questão econômica é sempre presente, o nosso produto acaba ficando um pouco mais caro em relação ao convencional, sim, né, Vili? Mas ele tem valores agregados. Então, a Corin, ela tem nós lançamos, fomos o primeiro no Brasil a lançar esse frango criado sem antibióticos, tá? E o custo, ele fica mais caro no supermercado? Ele fica mais caro, sim, né? Porque você tem uma perda maior. Não, até que a perda no início era muito alta, Vili, mas depois a gente foi aprimorando a tecnologia. Hoje a nossa perda é muito semelhante. O que custa caro realmente são os cuidados que você tem que ter, até porque a Corin, além de produzir frangos sem o uso de antibióticos, melhoradores de desempenho, ela também é certificada por produzir respeitando o bem-estar animal. Então, por causa desses cuidados e todas as certificações que nós temos, acaba gerando um custo maior, né? Mas não necessariamente a mortalidade, e sim o trato com ele. Na produção convencional, se usa realmente hormônio? Não, esse é interessante, Vili, é um mito que acho que da década de 70, onde começaram a usar muito hormônios, né, em animais maiores, mas não é o que acontece nas aves. De um modo geral, nenhuma ave ela consome hormônios, tá? O que ela consome são antibióticos. E no caso, são de duas classes mais importantes, que seriam antibióticos terapêuticos e antibióticos como melhoradores de desempenho, que seriam os promotores de crescimento, tá? Então, no princípio, ele é diferente, não é um hormônio, ele é antibiótico, mas no final o objetivo é melhorar a eficiência de produção do animal. Esse antibiótico no frango, na produção convencional, ele certamente acaba indo para a pessoa? Olha, não, em tese... Ele é eliminado ou ele passa para a pessoa? Não, em tese as carências de aplicação são respeitadas e todo o Ministério da Agricultura, né, ele intervém e fiscaliza para que as carências do uso de antibióticos sejam respeitadas, tá? Mas o tempo de vida do frango é curto, né? Ele passa a ser melhorado. A ideia do melhorador de desempenho é justamente essa, né? Ele faz uma melhoria na flora intestinal do animal e aí essa melhoria promove um crescimento mais rápido e o que promove também melhores custos para a população. Essa é a parte positiva do uso, vamos chamar assim, dos antibióticos. O ciclo qual é na produção convencional? Quanto tempo fica vivo o frango? Em tese 40, 42 dias, né? Ganhar um o pouco tamanho. menos. Ele já dá, já vai para baixo. Sim, ele já alcança 2 quilos, 2 quilos e... até 3 quilos ele alcança, 2 quilos e... vivo, né? 2 quilos e 800, assim, né? O da Corin a gente trabalha com 46 dias e a gente consegue ter um peso de 2 quilos e 300 sem o uso de melhoradores de desempenho. O que é que significa bem-estar animal? Qual é a diferença da vida do frango lá no sistema que vocês adotaram? Então, como somos embasados pela filosofia de Mokichi Okada, que também fundou a Igreja Messiânica, Vili, a gente tem um cuidado muito grande com o ser vivo, seja ele o ser humano, ou o animal, ou até o vegetal, claro, né? Nós entendemos que existe vida em tudo. Então nós começamos esse conceito de bem-estar animal muito antes de saber que existia uma lei ou uma norma, uma norma, né?
que falaria assim, especificamente, você faz um produto com um animal com bem-estar animal. Então nós começamos a desenvolver esse bem-estar animal muito antes, quando nós soubemos que existia um grupo, vários grupos, né, como a WSPA, que é muito ativa nisso, e a FAI, nós decidimos ver se nós nos enquadrávamos a essas normas. E de cara nós conseguimos ser a primeira empresa a ser certificada pelas normas de bem-estar animal no Brasil. Isso significa o quê? Temperatura, alojamento? Exatamente. Por exemplo, na questão de galinhas poedeiras. Hoje, o sistema brasileiro, que é muito eficiente, ele é produzido, acho que praticamente na sua totalidade, de aves confinadas em gaiolas. Mas, por exemplo, para um quesito de bem-estar animal, nós entendemos que é um conceito, tá, Vili? É uma questão de conceito. O bem-estar animal, nós entendemos que a ave, ela, sendo um ser vivo, ela quer expressar o seu comportamento natural, né? Que ela tem de ciscar, de tomar banho de areia, de poder tomar sol e ter uma vida saudável e normal. Mas ela, em confinamento em gaiolas, ela acaba perdendo essa condição, ela não tem jeito de se movimentar, e os pés dela também sofrem muito por causa das grades, né? O pé de galinha... Eu queria te perguntar, foi o que eu vi quando fazia a reportagem externa no passado, era assim, não sei se mudou de lá para cá, para o nosso ouvinte entender, uma gaiolinha, imagina uma gaiola de passarinho, e aí você imagina milhares de gaiolas uma do lado da outra, porque na verdade é uma só, né? Ao lado e em cima. Em cima também, em cima também. E a galinha ali... presa, coitada, ela nem olha pro lado. O bico era cortado para ela não bicar. Isso, e ela fica ali durante a vida inteira dela, prisioneira naquele mesmo lugar. Exatamente. Foi isso que eu vi naquela época. Não sei e é verdade, assim. continua assim. Por uma questão até de manejo, de sanitária, para ela ficar longe do chão, né? Então a avicultura convencional, ela faz isso. Mas quem pratica as normas de bem-estar animal, tanto no Brasil quanto no mundo, busca uma ave mais feliz, uma ave mais solta. Ela cisca, ela vive no chão. Terra, então? Terra. Mas aí tem um grande cercado, nós coberto? temos uma área interna e também uma área externa para ela poder pastejar. Ah, ela pode sair? Pode sair. Então ela vê o sol. Vê sim. Então, a nossa... frango, é uma grande mordovia, né? Exatamente. E ela, com isso, a gente acredita que o animal... Primeiro, né? Vamos cuidar do animal em si. Não vamos pensar diretamente numa questão de agregar valor ao consumidor final financeiro. Mas assim, na saudabilidade da ave, a gente entende que ela sendo feliz, todo o produto dela, inclusive seriam os ovos ou a própria carne, ele vai ter uma melhor qualidade, né? A gente percebeu que um suíno, por exemplo, que passa por estresse, Vili, ele fica com a carne extremamente rígida. Fica muito dura, sabe? E fica esbranquiçado, o sangue parece que sai. É verdade, né? Que no abate, se o abate for cruel também... Muito. Isso se fala muito, né? Muito, para qualquer animal. Você imagina o ser humano quando nós ficamos nervosos, não dá uma alteração completa na gente, o coração dispara, pessoas desmaiam, tem taquicardia e você tem olha, só de ver, eu também fui numa reportagem dos anos 80, num frigorífico. Só de você ver como é que acontece o abate do boi, você fica nervoso. Porque realmente foi uma coisa assim, inesquecível. Não vou descrever aqui, porque a coisa é sanguinária demais, né? Todo o processo. Mas que coisa impressionante. Eu assisti o documentário A Carne é Fraca, né? E depois disso, nossa mãe, eu falei, puxa vida, realmente sofrem muito. Então, assim, a Corin, ela busca ter primeiro esse conceito de cuidar do animal. E depois, isso acaba agregando valor para o consumidor final também e para quem abate, quem cria, né? Então, é um ganho para toda a cadeia, Vili. Claro, fica um pouco mais caro no início, mas também há uma gama de consumidores muito grande que está preferindo essa questão, né, Vili? Hoje estamos falando aqui sobre a produção de carne e de alimentos em geral, porque são várias linhas que o Reginaldo Morikawa, através da empresa em que ele trabalha e hoje é superintendente, essa empresa produz no interior de São Paulo e dá um exemplo aí que pode ser seguido por outras empresas pelo Brasil afora, procurando aquele consumidor mais informado, mais consciente, que quer se livrar dos aditivos que colocam na produção de carne, antibióticos e outras coisas. Estamos falando sobre esse assunto, mas queria só fazer aqui trazer uma informação sobre a formação do próprio Reginaldo, porque ele se formou em publicidade e marketing, isso por formação, em São Paulo, e foi trabalhar nessa empresa como repositor, em primeiro lugar, de loja. Bom, passaram-se 17 anos,
hoje é superintendente da empresa, Reginaldo. Isso. Como é que foi esse progresso? Como é que foi esse trabalho, né? Realmente, por a gente ter essa visão um pouco mais abrangente na questão de estratégia, né? O marketing, ele tem essa condição para a gente de analisar os ambientes e poder traçar uma linha, aproveitando tanto as oportunidades, como também analisando as necessidades que a empresa tem. Então eu acho que foi nessa linha. Você estudou depois de entrar na faculdade? Eu estudei depois, mas eu sempre tive acho que por causa do meu pai ser vendedor. Então. Teu pai era? Meu pai sempre foi muito vendedor, né? O teu pai. E aí você passou a se interessar pelo marketing? Isso, também. E se deu bem no comércio daí? Mas eu acho que o principal é a gente estar sempre atento na necessidade da pessoa, né? O que a pessoa precisa. Você dando, a coisa vai para frente, né, Vili? E como é que está o crescimento? Porque isso nós sabemos que os países envolvidos é muito presente. Aqui, existe um consumidor que sabe diferenciar, que procura um produto que ele sabe que vai trazer menos consequências? Muito, muito. Há 10 anos atrás, um pouco mais, há 15 anos atrás, quando a gente começou a vender, nós tínhamos dificuldade em vender produtos como o nosso frango, né? Porque o antibiótico era uma coisa muito utilizada, ainda hoje, né? Muito utilizada. E quando você falava assim, olha, o nosso frango ele não toma antibióticos, então a pessoa associava a doença. Poxa, seu frango deve ser doente, porque ele não toma antibióticos, né? E também fazer venda de frutas, legumes e verduras sem agrotóxicos, na época era uma coisa assim, poxa, nunca vi ninguém passar mal com isso. Então, de 10, 15 anos para cá, nós notamos uma condição muito maior para a venda, muito mais facilitada, né? As pessoas estão realmente preocupadas com aquilo que ele põe à mesa, se há resíduos, não há resíduos, né? O Brasil já é há 3 anos seguidos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? E também a Anvisa sempre detectando resíduos de agrotóxicos nos alimentos, então tudo isso facilitou muito a venda, Vili, e a expansão do sistema agroalimentar orgânico. Vocês têm principalmente a produção de frango, mas tem também o gado, tem o boi também, sem antibiótico. Na verdade o boi, não só assim, o antibiótico de uma forma geral sim, sem, mas também o boi num conceito bastante da linha social, Vili. A gente faz ele lá produz o boi no Pantanal, junto com a BPO, que é a Associação da Pecuária Orgânica, e nós temos um gado que ajuda o pantaneiro a se estabelecer e também tem uma forma de produção muito natural. E como é que é a saúde do boi nessas condições? Como é que é? Principalmente nós primamos para que o animal, ele sempre, né, o bem-estar animal, e a gente também utilize vermífugos e outros medicamentos de uma forma muito estratégica, para que não haja a prescrição de forma cadenciada e desnecessária. E isso faz com que o animal tenha uma saúde melhor, né, também. E primamos sempre para ter uma carne que o consumidor sinta segurança em consumir, e também não tenha o problema de você hoje encontrar uma carne muito dura, né? Como é que ela se identifica no supermercado? Como é que a pessoa, o que vem escrito? Por exemplo, sem antibiótico, qual é a informação que vem do consumidor? Não, Vili, na verdade, até vou te dizer, essa carne está em lançamento. Tá? Ela ainda não está nos supermercados, ela está em testes nas lojas da Corin somente. Da própria empresa? Na própria empresa. Nós temos o sistema de franquias, nós temos uma loja no Rio Grande do Norte, uma loja em Lauro de Freitas, na Bahia, e uma loja aqui em São Paulo, está inaugurando também uma na Granja Viana, em São Paulo. Desculpa, nós estamos em Curitiba, lá em São Paulo. E então elas vão entrar no mercado e o mote de venda dela para a pessoa descobrir qual é carne Corin. Porque a Corin nem sempre coloca tudo o que a gente faz escrito na embalagem, Vili. A pessoa que está acostumada a comprar o produto da Corin, ela compra já confiando que nós estamos fazendo o melhor possível. E como é que entra tanta coisa diferente aí? Você falou em mel, em água mineral, café, verduras, frutas, legumes. O que houver de oportunidade, vocês... Sim. Produtos sem agrotóxicos. Na verdade, tudo que vai à mesa do consumidor, né, por essa ligação com a filosofia de Mokichi Okada, que eu te disse, nós temos a intenção de disponibilizar alimentos que sejam puros na mesa. Então explique a filosofia, porque a gente nunca ouviu falar de uma empresa que tem uma filosofia que não seja o lucro, o resultado. Tem também alguma responsabilidade social, mas geralmente o que o empresário quer ver é a contabilidade em dia. É uma necessidade mesmo, né? É que a Corin, ela tem como princípio maior
trazer saúde para a população. Tanto é que o nosso slogan é Sua Vida com Mais Saúde, né? Por quê? A Mokichi Okada fundou também a Igreja Messiânica. E aí o objetivo é ter um paraíso terrestre, construir um paraíso aqui na Terra. E para isso, a Igreja Messiânica, se me permite, ela cita 3 sustentáculos, são 3 colunas de salvação. A primeira seria a parte espiritual, a ligação com Deus e a salvação do próximo em primeiro plano. A segunda seriam ações que cuidam da mente da pessoa, porque não adianta nada, né, Vili? A pessoa ser altamente espiritualizada, mas se a cabeça dela ficar pensando besteira o tempo todo, ela não vai conseguir se salvar e ser feliz. Ela vai muito pelo contrário, afundar. E por isso também ela tem lá no Japão 2 museus de artes para poder fazer com que a pessoa se relacione com obras de artes. E por último, a terceira coluna, que seria da Igreja Messiânica, a coluna da agricultura natural. Então, dentro dessa coluna é que nós nos enquadramos. Que Repete seria... então as três colunas. Linhas aí. As 3 colunas que nós próximo, chamamos, você falou? É a parte espiritual, né? Cuidar de Deus. O Jorei é a prática principal da igreja, que é uma transmissão da luz divina através das mãos, da imposição das mãos. Então seria essa coluna sacerdotal, vamos chamar assim, o Jorei. A segunda, o Belo, que cuida da mente, e a terceira, a agricultura natural, que cuida do corpo. Então, corpo, mente e espírito, para que a pessoa venha a construir o paraíso terrestre. Então, embasado nisso, dentro dessa coluna da agricultura natural, a Korin vem trazendo e desenvolvimentos. Nós temos um centro de pesquisas, que se chama Centro de Pesquisa Mokichi Okada, que desenvolve tecnologias constantemente, Vili, para trazer uma maior gama de alimentos naturais para a mesa. Porque o grande desafio é você produzir de forma natural, sem ter problemas com quantidade e constância. Ou seja, nós não podemos trazer uma alimentação que ela não vai conseguir abastecer o mundo. Então você tem que fazer isso não radicalmente, nem para um lado nem para o outro. Fazer uma alimentação que consiga abastecer o mundo com preço justo e com saúde garantida. Quando nós falamos de antibiótico, e nós sabemos que hoje todos os animais na produção de carne recebem antibióticos, o grande problema é a resistência das bactérias. Quando a cada vez que você cria um antibiótico novo, naturalmente as bactérias vão criando mecanismos de defesa, vão ficando mais fortes. Perfeito. E até tem países que não misturam as duas coisas. O que você dá para o ser humano, você não dá para o animal, porque aí vai ter um problema que esse problema animal vai acabar passando também para o ser humano. Eu queria que você explicasse esse ponto de vista. Como é que vocês cuidam disso? Bom, esse foi um dos grandes motivos da Korin ter eliminado já há mais de 16 anos, né? Em 1995 nós começamos com esse produto, com esse frango e esses ovos criados de forma livre de antibióticos, porque justamente, Vili, nós já havíamos previsto nessa época essa condição de as bactérias começarem a ficar resistentes. Porque o antibiótico, quando você dá em classes terapêuticas, ele vem em doses altas. E, portanto, você tem uma eliminação praticamente completa, vamos chamar assim, das bactérias. Só que o melhorador de desempenho, para melhorar a eficiência da ave, que é, vamos dizer, a parte boa da situação, ela acaba tendo também efeitos colaterais. Melhorador de desempenho, a gente entende, antibiótico, é isso? Isso, são a base de antibióticos, né? São os promotores de crescimento, né? Então, acontece, a parte boa é que eles melhoram a eficiência da produção. Entretanto, existe uma questão muito discutida mundialmente, que pelos melhoradores de desempenho serem utilizados em pequenas doses, eles acabam fazendo com que as bactérias possam se acostumar com esse antibiótico, criando uma determinada resistência. E claro, se essa bactéria não for bem eliminada na hora do cozimento, ela pode vir a ser transmitida, né? Significa, a pessoa vai se alimentar de uma carne onde o frango, por exemplo, foi tratado com antibiótico. Como aquela bactéria que está no frango desenvolveu resistência ao antibiótico, essa mesma bactéria vai para o ser humano, que também é resistente ao antibiótico. Significa que o antibiótico, se aquela pessoa precisar, não vai funcionar para salvá-la num caso de uma doença. Essa é a grande discussão mundial sobre o assunto, porque, claro que é uma questão que envolve bastante a parte econômica, porque a eficiência cairia muito se as pessoas não utilizassem os melhoradores de desempenho. Mas existem países da Europa, né, e no Japão que já não usam melhoradores de desempenho, e isso se tornará lei
agora em breve, né? Nós já temos ciência de 2013, 2014, entrando leis que proíbem esse tipo de medicação. E como você disse, muito bem colocado, Vili, se você tem uma classe de antibióticos que não é dada para o animal, você tem uma condição melhor terapêutica de tratar o ser humano. A Corin, ela acaba não utilizando nenhuma classe de antibiótico, nem os terapêuticos, nem preventivos e nem como melhorador de desempenho. Mas aí tem o veterinário acompanhando o tempo todo. Muito, e como é que é daí o trabalho dele? Não, a nossa tecnologia já é desenvolvida ao longo de vários anos e a gente trabalha o quê? Promovendo a saúde do animal. Porque se você pensa que se uma pessoa ou um animal ele tem saúde, ele não carece de ficar doente e muito menos de precisar de medicamentos. Então o foco que a gente tem não é foco na doença, e sim o foco na saúde dele. Então entra a alimentação também adequada para o animal? Perfeito. A gente trabalha com probióticos, pré-bióticos. Nós damos para o frango. São bactérias, leveduras, lactobacilos que acabam benéficos, né? Que acabam melhorando o trato intestinal e as defesas do animal. Como esses lactobacilos que a gente toma, né? São probióticos. E aí nós acrescentamos na ração óleos essenciais de plantas, extratos de ervas como capim-limão, canela, e aí o frango e os suínos, eles vão melhorando a sua saúde. E com isso a gente deixa de ter a necessidade de dar antibiótico, entendeu? Então o negócio para não dar antibiótico, você tem que tratar o animal bem. Eu ouvi uma vez um especialista dizendo, uma palestra, que por exemplo, a doença da vaca louca seria um problema de alimentação, principalmente, porque é um gado que não come grama, que não come capim. Ele acaba comendo ração. E ração que muitas vezes o componente é a própria carcaça de outros animais da mesma espécie, processados e transformados em ração. É por aí mesmo? Sim, é um mal chamado mal de Creutzfeldt-Jakob. Ele é o mal da vaca louca. Ele surgiu justamente por animais herbívoros estarem se alimentando com a farinha da carne feita deles mesmos ou de outros animais, né? Então, um dos conceitos... Um erro de alimentação, então. Sim. Esse prion que ele acaba sendo absorvido, né, mimetizado ali pelo cérebro e acaba desfazendo a cadeia cerebral. Então é um problema que dá no cérebro do animal, por isso que se chama vaca louca, né? Porque a vaca perde a coordenação completamente, é muito triste, né? E então a Corin, ela também não utiliza na sua produção nenhum tipo de farinha de carne para o frango. Se bem, Vili, que isso é permitido, tá? Porque o frango é um animal, ele se alimenta de pequenos insetos, animais, então aí não é a questão. Nós fazemos isso por uma questão filosófica mesmo e para garantir que também não haja qualquer tipo de entrada de nada. Não usamos a farinha de carne, entendeu? A gripe aviária, você saberia nos ajudar a entender? A gripe aviária... O que se sabe sobre ela, de causas? Em tese, diz-se que é proveniente de contaminação silvestre, né, de animais silvestres que foram contaminados e acabam passando para a produção convencional e em escala, né, industrial. Mas assim, a gente não consegue explicar também porque que ela não existia antes, né, e passou a existir agora. Enfim, o fato é que qualquer contato, né, com o sangue da ave, ela vai poder tornar a pessoa infectada aí, né? Então, para alguns países, adotaram a venda do frango já cozido, ou salgado, que eles chamam, né? E assim ele não vai in natura, já extraindo o sangue e permitindo que não haja essa contaminação. Já vai processado, então, vendido semi-pronto. Exatamente, mas o Ministério da Agricultura, o Brasil é livre da gripe aviária e nós temos recebido do Ministério da Agricultura grandes normativas que estão buscando proteger a população desse mal, né? Então estamos bem protegidos, vamos dizer assim. Como o frango é alimentado, então? O sistema que vocês adotam, o que ele come? Nós, basicamente, 70% da sua dieta corresponde a milho e soja, né? Então nós temos duas versões de aves, tanto a livre de antibiótico, como eu te falei, que no modelo mundial ela é chamada de frango natural, é Natural Chicken AF, que é antibiótico free, livre de antibióticos, mas nós temos também uma outra linha, que é o frango orgânico. Aí, este frango, toda a dieta dele é proveniente do cultivo orgânico certificado. O milho, tudo que é dado para ele é natural. Não há, orgânico. Orgânico significa que não há
nenhum tipo de uso químico. Nada de agrotóxico, nada de adubo químico. Então é mais caro também, porque o milho daí é mais caro, né? Bem mais caro. Porque a perda é maior. A Corim começou com esse frango, ele custava praticamente 5 vezes mais caro do que o frango convencional, o orgânico, né? O livre de antibiótico, ele custa mais ou menos o dobro do... E hoje, baixou esse? Nós conseguimos baixar, porque nós passamos a produzir na própria fazenda, passamos da própria fazenda a produzir o milho orgânico. Assim a gente conseguiu reduzir o custo. Hoje ele passa a ser 3 vezes mais caro que o convencional. Já continuamos ouvindo aqui o Reginaldo Morikawa. Ele é superintendente da Corim, que é uma empresa de São Paulo, do interior de São Paulo, especializada na produção de alimentos orgânicos, carne orgânica, tudo nessa linha sem utilização do antibiótico. Estamos falando aqui com o Reginaldo Morikawa. Reginaldo, como é que é essa história da morte pensando no bem-estar do frango? Tem jeito de ter uma morte mais leve pro frango? Como é que é? Morte, né, Vili? Mas com certeza tem sim. Você livrar o animal de ele pressentir a morte, porque todo animal ele tem um instinto de proteção e sobrevivência muito alto. Ao momento que ele perceber que ele vai ser morto, ele começa a ficar extremamente nervoso. O frango sabe que vai ser morto? Sim, claro, como qualquer outro animal. Então, mas na hora que ele vai ser morto, não anteriormente? Não, ele já começa a perceber, por exemplo, na hora da apanha. Nós fazemos quando começa a coletar os frangos, ele vê que alguma coisa boa não vem ali, não. Não é bem por aí, né? Então, bom, o bem-estar animal, ele começa já desde a quantidade de aves que você coloca por metro quadrado dentro de um aviário. Ela tem que ser menor do que é hoje, para que o animal tenha condições de caminhar dentro do aviário, não ficar tão adensado como é a produção convencional. Depois disso, na hora da apanha, por exemplo, a Corim... E são coisas, Vili, interessante você perguntar isso, são coisas que o consumidor não sabe que a Corim faz. Por exemplo, nós fazemos uma apanha noturna, para que a ave, à noite, ela fica mais calma, e ela não perceba. E apanhamos o frango pelo dorso, não pelas asas. Mas as outras percebem? Se agitam ou não? Não, a gente vai trazendo elas para próxima das gaiolas, nós levamos as caixas para próximo do frango e não andamos com o frango até as caixas. Então essa diferença, claro que há um custo maior nisso, mas outras empresas poderiam adotar porque ajuda na conservação do animal, também na qualidade da carne final. Nós apanhamos o frango pelo dorso, colocamos na caixa 1 a 1 e depois colocamos eles no caminhão. Chegando no abatedouro, a gente coloca uma tela de proteção, olha que interessante, para que ele não veja o abate. Então ele fica assim no caminhão recebendo refrigeração para ficar tranquilo, calmo, até a hora do abate. E ele não vê o momento do abate. Aí sim ele é passado para o abate. Na entrada da linha, ele passa por um choque na cabeça, né? Para que ele possa ser anestesiado. O choque não mata, tira o sentido do frango. Isso, ele não pode matar. Ele apaga daí? Ele fica anestesiado, né? É uma anestesia que ele toma elétrica. Falando hoje aqui na CBN sobre o tema da Mercosuper, um dos temas da palestra do Mercosuper, reunião de supermercadistas, que acontece até amanhã no Expo Trade em Pinhais. Um dos temas foi a produção orgânica, a produção sem agrotóxicos e também sem antibióticos, isso para carne, para as verduras. E nós estamos falando aqui com o Reginaldo Morikawa, que é diretor superintendente da Corim, uma empresa de São Paulo, e foi convidado a fazer essa palestra e também traz para a gente esse conhecimento aqui sobre a forma de abate, sobre a forma de criação, sobre aquilo que chega à nossa mesa. Qual é o caminho anterior que tem a ver com a qualidade também. Por que é que, além da questão de humanidade e filosofia, por que é que se pensa numa forma de eliminar, seja o boi, seja o frango, sem sofrimento? No sentido prático da carne, também traz uma perda de qualidade? Na verdade, o conceito de bem-estar animal, Vili, ele está sendo adotado no mundo todo como uma prática que traz benefícios diretos para o consumidor. Já existem grupos que reconhecem, claro, como você disse, sem a questão filosófica, existem grupos de consumidores que reconhecem num animal que não sofre uma melhor qualidade desta carne para ser consumido. Muitos consumidores chegam até nós dizendo assim: eu não quero comer um animal que sofreu, porque eu penso que ele não vai me trazer coisas boas. A descarga de adrenalina, isso não é mensurado ainda, né? Mas eu penso que seja esse motivo também, né? E também a sensação ruim de você estar tendo essa relação com o sofrimento, eu penso. Mas existem grandes redes mundiais
que estão se esforçando, redes de fast food, por exemplo, que se esforçaram em mudar 2% dos seus ovos são provenientes de granjas que não usam gaiolas, né? Então isso já é um esforço, isso é colocado em diferenciais, Vili, para o seu consumidor. Então ele sabe, olha, 2% dos ovos daqui dessa grande rede de fast food, de lanches, ela não é proveniente de ovos de gaiolas, né? De galinhas enjauladas. Então isso está sendo visto como um mote, como uma forma do consumidor também apreciar esse produto. A gente vê nas imagens da televisão, quando aparece aí nas reportagens, a produção, por exemplo, no interior do Paraná, onde você vê um grande galpão cercado, coberto, e ali estão milhares de frangos. Ele praticamente quase não tem espaço de caminhar naquele meio ali. Como é que isso se relaciona com o estresse? Como é que você consegue dar para o frango uma condição pelo menos mais próxima do que seja natural para ele? Basicamente aí não tem jeito. Ele vai atacar o outro, ele fica estressado também? São dois jeitos, né? Primeiro que no bem-estar animal a gente não faz a debicação, a gente não corta a ponta do bico. A ponta do bico da ave, né? Para que ela não sinta dor. Então você tem que criar mecanismos, por exemplo, de deixar mais espaço no aviário. A gente trabalha com menos aves por metro quadrado, para que ela possa ter a maior parte do galpão livre, para que ela, apesar de confinada... Ela pode ciscar? Sim. Que é da natureza dela. Claro que dentro de um aviário confinado ela não tem tanta opção, mas ela acaba tendo espaço para expressar os seus comportamentos naturais, um banho de areia, né? E ela consegue fazer isso. Agora, no caso das galinhas poedeiras, a gente coloca sim uma área de pastejo para ela, para poder, durante o dia, ela sair e fazer um banho de sol. A história de música para os bichos, isso é lenda ou tem algum fundamento? Claro que a música, como qualquer outra obra de arte, ela atinge o nosso espírito, tá, Vili? Mas assim, não, diretamente a Cori não usa essa técnica. A gente sabe no Japão de algumas criações de bovinos, né, que música dão calma. Cerveja e fazem massagem e dão música. Essa história de cerveja é verdadeira? Verdadeira. Cerveja. Eu penso que não seja bem a dieta do boi, mas assim, eu penso que esse seja um bem-estar animal com foco no produto final. Para sair uma carne mais macia. No nosso caso da Cori, não. O bem-estar animal é no foco da felicidade do animal, né? E, em consequência disso, uma carne mais íntegra, mais saudável, com certeza. Você, quando pensa na questão do frango, você falou que o frango não pode ficar estressado, né? Para ter melhor qualidade. Como é que é o convívio com o abate? O local de abate não deve ficar perto, então, do ponto de convívio, porque senão ele percebe todo dia que alguma coisa ruim acontece ali perto. Nós fazemos uma separação das aves quando elas chegam, colocando um anteparo, né? Uma cortina para que ele não veja, tá? Então isso a gente Mas ele é criado longe do abatedouro, sim, não é do lado. As normas de bem-estar animal também prevêem que o abatedouro não pode ficar distante mais do que 50 quilômetros do local de abate, para que ele também não sofra durante o transporte. São vários cuidados, né, Vili, que tem que ter para o animal não sofrer. Isso, eu não sei como é que é hoje, mas era muito comum você ver aqueles frangos todos engaiolados e na estrada, né? Andando quilômetros. Calor, isso deve dar uma perda muito grande. Sim, comercialmente falando também, além dele sofrer, né? Você tem uma perda de mortalidade mais alta. Aqui no Paraná é comum faltar luz e você ter toneladas de frangos mortos. Como é que é? Por que ele morre tão facilmente quando a temperatura sobe em poucas horas? Bom, eu penso que... É o calor do próprio frango todo agrupado? Existem dois fatores, né? O fator externo, que seria o próprio calor do ambiental, que você tem, a ave ela só troca calor, diferente da gente, porque ela tem penas, ela só troca calor pela boca, pela respiração. Então, quando você adensa muito e você não tem ali uma refrigeração forçada, realmente pode acontecer um índice importante de mortalidade. Por isso é importante, então, a refrigeração, a ventilação. A ventilação artificial, sim, para trocar o ar desse ambiente, né, e fazer o frango se resfriar, refrigerar, na verdade. A que preço chega o tomate que vocês produzem, orgânico? O tomate orgânico já há um ano atrás, ele já custava ao consumidor final em torno de eu vou falar em 500 gramas para não assustar muito, R$7 meio quilo, né? Então R$14 o quilo, o tomate orgânico. Mas agora o convencional deu uma... Chegou a 8, pelo menos até onde 9, já está em 9, Está em 9. Já estão dizendo que está mais caro que a carne já, né? Já estão até brincando bastante nas redes sociais aí com o tomate, né?
As redes sociais, como é que você usa para divulgar? Isso é importante porque, do ponto de vista de mercado, que também a tua palestra entra nisso, lá na Mercosuper, como é que é essa visão da utilização das redes sociais para vender carne ou verdura orgânica? A Corin, ela tem uma gestão direta de redes sociais e nós temos um contato muito próximo com o nosso consumidor final. Como eu te falei, Vili, a Corin, ela não consegue explicar todos os diferenciais que ela coloca no produto, que ela agrega no produto, na sua embalagem. E então a gente tem mecanismos como o site, como as próprias redes sociais para interagir com esse consumidor final. Hoje a Corin tem uma gama muito grande de consumidores que se relacionam como se fosse da casa, você entendeu? Olha, por que é assim, por que é assado? Tem que ter esse diálogo, então. Tem, e a gente consegue explicar muito bem para o consumidor através dessas redes. Eu acho muito benéfico. Há 20 anos, quando o orgânico era novidade, nos mercados havia uma certa restrição, porque o produtor convencional reclamava. Ele dizia, se colocam do lado a informação que esse orgânico não faz mal, não tem agrotóxico, quem que vai comprar o meu? Então, a pessoa se assustava, que via naquilo uma concorrência. Isso existe ainda ou você já tem entrada nos mercados? Bom, eu penso que isso seja... Não, na época existia sim forte, né? Mas hoje não. É uma tendência, Vili, mundial, as normativas serem cada vez mais fortes com relação à parte ambiental. Então você tem, na Europa, por exemplo, um produto orgânico, ele custa 20% mais caro do que o convencional. Mas não por isso o orgânico é mais barato. É que o convencional lá passa a ser taxado por uma série de situações ambientais e esse custo de mão de obra e entre outros, ele acaba agregando no valor, né? Não é bem o que aconteceu no tomate aí, que foi uma questão climática, mas existe esse fator que faz o orgânico ficar tão caro, vamos chamar assim, né? Porque ele tem toda a legislação cumprida, e ele tem uma produtividade menor e tem um escoamento baixo, né? Se o orgânico vendesse mais, obviamente o seu preço seria bem mais em conta do que é hoje, né? Mas problema de escala, né? Exatamente, é um problema de escala e a logística brasileira é muito cara e com isso você acaba tendo um acréscimo do produto orgânico. Então o tomate chega a R$14, como eu falei, o quilo, né? Mas é porque ele tem todos esses valores agregados. Agora, hoje no ponto de venda, como você perguntou, não tem essa diferenciação, porque são consumidores completamente diferentes. Você tem que ter um produto que vai abastecer a população e cada vez de melhor qualidade, com certeza, né? Graças aos programas integrados de produção, mas também tem aquele consumidor que não quer ter à sua mesa um produto que foi utilizado agroquímicos em geral, adubos químicos, né? Falando da própria carreira aqui, Reginaldo Morikawa, porque você começou como repositor em loja, hoje você é superintendente da empresa. E para animar aí o nosso ouvinte que queira fazer o mesmo caminho, né? Jovem principalmente, qual foi a forma, como é que foi esse trabalho para ter essa evolução profissional? Voltando, você falou do teu pai agora há pouco. Teu pai vendia verdura? Não, meu pai vendia máquinas para madeira. Máquinas para madeira. Mas vendia bem. Mas não era do ramo. Não, eu penso que esse tipo de carreira assim, né, apesar de não ser tão comum, nós tivemos um presidente assim, né? Então não é tão E sempre para escola, né? E pois é, então quer dizer, não é. Você foi para a escola. Eu penso que seja muito voltado da sua dedicação, né? E o seu envolvimento com a causa. E eu gostei muito de lidar com alimentos que trazem essa condição de ter uma manutenção da saúde melhor para o consumidor e para o meio ambiente. Então é uma coisa que eu me identifico muito, faço por gosto. Então, quer dizer, você estava feliz ali, assim como o frango estava feliz. A felicidade faz a felicidade do frango, faz o progresso. Mais feliz. E a partir disso a ideia é a diversificação. Então, por exemplo, sopa de abóbora, como é que vão surgindo produtos novos? Isso é no dia a dia da vivência? Exatamente, conforme nós vamos desenvolvendo mais produtos, né, a gente tem condições de desenvolver também a combinação deles, né? Agora nós temos uma produção de mais de 100 toneladas de abóbora kabotian, aquela japonesa, orgânica. Então, como temos a abóbora e temos o frango orgânico, nós desenvolvemos uma sopa que ela é essa sopa instantânea. Sopa em pó? Em pó. Ela é liofilizada, ela garante praticamente 98% dos seus nutrientes originais e ela é orgânica certificada.
Então nós não tem encontramos aditivo também, não tem nada diferente. Nem aditivos conservadores, e é uma sopa extremamente saudável e pura, e nós estamos lançando no mercado para que, naquele momento entre as refeições, é muito comum a gente fazer uso de refrigerantes, salgadinhos, então a gente quer deixar para a população uma condição de um alimento mais saudável, para esses horários, né? E está tendo uma boa procura por parte dos supermercadistas. Eu acho que a gente vai ter aí uma boa venda. Os supermercados, você vê então um momento novo. Há uma aceitação do orgânico e a destinação de espaço específico para esse público, então. Sim, cada vez mais os supermercados eles estão reconhecendo que esse nicho de consumidores orgânicos vem aumentando, até porque, Vili, como você disse, as redes sociais, a internet e a globalização, né, de uma forma geral, ela traz para o consumidor informações da TV a cabo, documentários. A população está muito mais informada. Muito mais informada, exatamente. Então, o grande pulo do Brasil no consumo de orgânicos, que é um consumo que aumenta cerca de 25% a 30% ao ano no Brasil, isso ano sobre ano, né? Então é um número muito expressivo. Ele se deve ao aumento da informação do consumidor e também o aparelhamento do governo, que agora fez com que o orgânico se transformasse em lei. Então, por isso, tanto as empresas quanto o consumidor estão mais seguros em estar nesse mercado de orgânicos. Diferente de quem trabalha no seu ramo, você não reclamou de nada até agora, não tem problema. Geralmente agricultor, pecuarista, todo mundo só tem problema. O que é que atrapalha a produção? O que é que atrapalha o negócio de vocês? Olha, logística, preço, transporte, imposto. Eu vou deixar aqui uma busca para quem quiser. Digita no Google a Carta do Zé. Tá? Que é fantástica ali, com certeza foi feita por um agricultor. Esse texto, né? E ele demonstra ali realmente tudo que um agricultor passa em relação à sua adequação, por exemplo, às leis de uma CLT, que tem horários previstos, e como é que fala, né? O animal tem que comer mesmo domingo e a alface precisa de água. Então eu acho que problemas, Vili, eu não vou chamar de problemas, vou falar de dificuldades. Todos os setores têm as suas. Eu acho que se você se dispõe a ser um agricultor, você tem que estar dentro delas. Eu também sou presidente de uma associação chamada AVAL, Associação Brasileira da Avicultura Alternativa, onde nós temos colocado para a população uma ideia de trazer de volta a tradição de consumir um frango caipira. Aquele frango saboroso. Existe isso ainda em produção de escala? Existe, nós temos uma produção muito boa no Brasil, tanto dos pintinhos de um dia, como também das aves no consumidor final. Tem gente da cidade que reclama, que diz assim, mas esse frango é emborrachado, porque a pessoa está acostumada com aquele frango que vem da grande produção, que ele praticamente esfarela, né? Ele esfarela depois de cozido. Sei. E como é que é essa aceitação do frango que tem aquela carne dura? Mas na verdade não é dura, normal, né? Ela é firme, é uma textura firme, porque é um animal mais maduro. Só que assim, a dificuldade hoje, Vili, é que você tem o gato vendendo pela lebre. Muitas pessoas não idôneas acabam, por exemplo, pegando galinhas que foram poedeiras durante uma vida muito longa, né, 2 anos, e aí acabam vendendo esse produto como frango caipira. Então isso é uma das situações que a AVAL luta junto ao Ministério da Agricultura para tentar criar. É muito difícil, a gente entende, mas criar uma normativa para que a gente consiga fazer com que o frango caipira se torne realmente um frango que a pessoa compre e ele não tenha essa carne dura, ele seja uma carne macia, com textura firme, mas que traga aquele resgate do sabor do frango caipira. E até a cura, porque dizia que era melhor do que antibiótico, né? Aquele frango original, né? de sítio, que aquilo realmente ajudava a curar. Tanto que havia aquela história da canja, né? Convalescência, sim. É um animal muito saboroso e com muitos nutrientes, com certeza. Né? O Hermógenes do Centro, nosso ouvinte, quero saber por que nos anos 50 e 60 os alimentos eram orgânicos, tudo era orgânico, e a média de vida era menor do que nos dias de hoje. Bom, aí na verdade é uma condição muito mais abrangente do que a questão do orgânico em si.
O Brasil e qualquer outro país no seu início, né, ele tem sérios problemas de saneamento básico, de segurança alimentar, ou seja, a distribuição uniforme do alimento para que ele chegue para toda a população, e também a questão da evolução da medicina e outras condições de qualidade de vida. Então eu penso que essa pergunta está muito mais voltada, né? Hoje a média de vida do brasileiro, se eu não me falha a memória, chegando perto dos 80, no 73 anos, eu acho que é a média brasileira, né? Um pouquinho mais talvez, mas ela vem crescendo ano a ano, e a altura do brasileiro vem aumentando cerca de 10 centímetros, 1 centímetro por ano, né? 10 centímetros por década. E assim, isso se deve mais à qualidade de vida de uma forma geral, e não ao fato de agrotóxicos ou orgânicos, né? Então, quanto maior for a questão do saneamento básico, a qualidade de saneamento básico, da qualidade dos serviços médicos e da qualidade de vida em geral, a segurança alimentar, você vai ter isso acontecendo, Vili. Você tem um e-mail para deixar no ar? Tem gente que quer entrar em contato com você, como aqui o Reginaldo, nosso ouvinte. Tem um e-mail que você possa deixar no ar? Eu tenho. Pode entrar no gerência@corim. gerência@corim.com.br ou saque@corim.com.br, né? Também. E temos aqui a Yara de Melo no centro. Como é que faz para encontrar orgânicos em Curitiba? Hoje nós temos algumas feiras aqui em Curitiba que fornecem orgânicos, e ao lado do mercado, anexo ao mercado municipal, tem um setor somente de orgânicos. Lá você vai encontrar também os frangos da Corim, né, na Casa Taurinos. E como é que vocês vão fazer a distribuição quando essa escala aumentar, agora entrando também a carne do boi? Vai ser por franquia, vai ser através de redes de supermercados? Qual que é o caminho? Bom, a Corim hoje, ela já tem em torno de 1.500 pontos de venda em todo o Brasil. A gente atende hoje 24 estados brasileiros, e nós temos uma produção que consegue atender esse aumento previsto, né? Mas a gente quer, no início, assim, estar aqui presente em Curitiba através da rede supermercadista, porque é uma forma muito mais rápida da população ter acesso aos produtos. Mas também temos disponível, quem quiser saber informações, nós temos um setor de franquias que pode ser a atenção de algum ouvinte e que queira abrir uma franquia da Corim. É só entrar no site e pegar maiores informações. Para fechar, Reginaldo Morikawa conversa com a gente aqui. Você é das raras pessoas que teve a possibilidade na vida de transformar a sua fé, a sua missão no seu próprio trabalho. Parece que isso que te faz alegre, assim como você é. Eu penso que todos que fazem aquilo que gostam, fazem com prazer, sai tudo melhor, né, Vili? Eu penso assim. Tá certo. Muito obrigado pela participação com a gente. Sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado a todos os ouvintes pela atenção. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Reginaldo Morikawa, diretor superintendente da Corim, uma empresa do interior de São Paulo, uma agropecuária especialista em alimentos orgânicos, carnes, vegetais e tudo que se relaciona aqui a essa área. Ele veio para Curitiba participar da Mercosuper, o encontro dos supermercados, que aconteceu aqui em Curitiba, e fez uma palestra sobre esse tema no Expo Trade, em Pinhais. E por isso trouxemos ele aqui também para compartilhar os seus conhecimentos com os nossos ouvintes.